partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, Fã FM Aracaju 99.7, Fã FM Carmópolis 94.3, retransmitindo o nosso Viva Bem. Bom, gente, o nosso Viva Bem nesse domingão, mais um domingo de pandemia, mais um domingo que a gente deseja a você sempre muita força, fé e esperança. Foco, tá difícil, tá? Mas vai passar. Ai, como tá cansado, mas vai passar, gente. Vai passar sim, vamos ter fé, não vamos perder a esperança nunca. Nosso Viva Bem está agora no YouTube, é isso mesmo. Você pode procurar depois, ouvir o programa novamente. Sempre tem um bate-papo muito legal, alguma dúvida do programa. Eu quero ouvir de novo. Fã Play Aracaju, você acessa, se inscreve, curte lá, compartilha. Você também pode procurar lá o canal Viva Bem, também no YouTube. Ou seja, todos os canais para você acompanhar e ferramentas sociais para você acompanhar o nosso Viva Bem, que tem o oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Tem também a Clínica Oncoematos, que está conosco, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana, 945. O telefone é 2105-9900. Conosco a Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. A Unimed, que está com um espaço exclusivamente, é um núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal, que oferece toda a segurança para você e está conosco, porque cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, Viva Bem de hoje, nosso quadro Alô Doutor. Estamos recebendo para um bate-papo o doutor José Milton Alves dos Santos Júnior, graduado em Medicina pela Universidade de Tiradentes, especialização dele é Psiquiatria, fazendo um mestrado que está em andamento em Saúde e Comportamento. Aceitou o convite de vir aqui ao nosso, foi sugerido até pro querido Júnior, obrigada pela sugestão de pauta, super legal, adorei. E vamos falar sobre, claro, né, a gente não foge da questão da pandemia, não tem como, mas como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Quem não está com algum problema, né, começou tranquilo, mas as coisas foram, sabe, se acumulando e tá todo mundo afetado por isso. Então vamos entender o que a gente pode fazer, como é que a gente pode lidar com isso. E o Dr. Milton gentilmente aceita o nosso convite, eu já o cumprimento, agradecendo a gentileza de estender esse convite, vir aqui aos estúdios. Devidamente estamos todos paramentados, com as distâncias assim necessárias de proteção. Muito bom dia, Dr. Milton, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Magda. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de domingo para conversar um pouquinho sobre saúde mental. Que bom, viu? Precisamos muito. Olha, perguntas, eu falei, né, gente, olha, vou estar recebendo um psiquiatra, vamos falar sobre saúde mental, algumas perguntas, muitos receios, tanta coisa. Vamos conversar na medida do possível, tentar entender um pouquinho o que a gente pode fazer, ouvir algumas dicas, algumas orientações, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou um rápido intervalo e volto já e daqui a pouquinho o nosso quadro Alô Doutor. Dicas de saúde. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde, onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você.
A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Fã. Olá, gente. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. E olha, o beneficiário da Unimed Sergipe conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O Núcleo de Atendimento Exclusivo a Pacientes com Síndrome Gripal oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Isso dá muita segurança, gente. O cliente Unimed, fique atento então aos sintomas e, se necessário, procure o Núcleo de Atendimento Exclusivo localizado na Rua Alcides Leite 221, no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. E também conosco está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056, esquina com Rua Lagarto, o telefone é 2106-7100. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Gente, daqui a pouquinho o nosso quadro Alô, Doutor. Dr. Milton Alves, que é psiquiatra, está aqui conosco. Como manter a saúde mental em tempos de pandemia, hein, gente? Difícil, não tá? Pois é. O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. As autoridades de saúde muito preocupadas. A OMS já se pronunciou desde o começo sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto já aqui no nosso quadro Alô, Doutor. Mas antes, eu aproveito aqui, antes de chamar as nossas notícias de saúde, para o recadinho que a gente sempre faz sempre. Nós estamos em uma pandemia, num momento terrível, difícil, né? O planeta inteiro. Alguns que começaram já estão preocupados com uma segunda onda. Nós estamos aqui ainda atravessando, sem aí uma previsão, né? Volta, recua, vai, enfim. Mas o que a gente sempre aqui fala e recomenda às pessoas? Nós temos 3 armas super poderosas. A gente não tem vacina, são estudos. Nós temos armas poderosas. A máscara, a higienização das mãos e o distanciamento entre as pessoas. Mínimo de 1,5 metro. Ai, gente, por que tem que viver grudado, aglomerado? É claro que a gente gosta daquele calor humano, mas é importante que a gente obedeça essas regras, porque vai ser mais fácil. É um bloqueio que você faz. Então, vai sair. Não tem mais aquela história que a gente tinha visto sempre, doutor, né? Fique em casa, que foi quando começou. O povo cansou do fica em casa. Então, precisa sair, alguns precisam trabalhar, outros precisam fazer outras atividades. Enfim, meio controlados. Então, se precisa, se você não tem como e é necessário até sair, todo mundo tem que sair para alguma coisa, acaba saindo. Então, usa máscara, não tira de jeito nenhum, tenha cuidado, mantenha a distância entre as pessoas e use o álcool em gel ou lave as mãos sempre que puder. Faça isso, eu tenho certeza que você está se protegendo, você está se cuidando, você cuida do próximo. Então, faça isso. Com certeza,
a gente vai passar com um pouco mais de facilidade, tá certo? E lembrando também que as outras doenças não tiraram férias. Tá todo mundo aí, ó. Dengue tá aí, chikungunya tá aí, zika tá aí, tá? E outras também. Então vamos cuidar da saúde também. Observe também como é que você está. Não deixe de tomar seus remédios, não deixe de consultar seu médico. E, claro, hoje aproveite para fazer uma faxininha. Final de semana a gente aproveita sempre e vai dar uma olhadinha em casa, tá chovendo, faz sol. E o que acontece? Aguinha ali empoçada, mosquitinho da dengue. Então, os agentes de saúde não estão entrando nas residências, mas eles estão passando a sua porta para as orientações. Então, acate as orientações. Se tiver uma área que ele possa entrar tranquila na sua casa, deixa entrar. Então, isso é importante. Então, vamos combater a dengue também, tá certo? Chikungunya e outras doenças, porque o diagnóstico confunde. Tudo confunde com coronavírus. Então, é importante que você tenha aí os cuidados, certo? Então, vamos às nossas notícias de saúde. Oferecimento da Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Notícias de saúde. Para perto, para longe, para leitura ou para proteger do sol, do vovô, da vovó ou mesmo o seu. Seja como for, todos nós já tivemos algum contato com algum tipo de óculos. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que no mundo existem 217 milhões de pessoas com deficiência visual moderada a grave e em torno de 188 milhões têm deficiências visuais leves. Em grande parte dos casos, o óculos é o item essencial para evitar lesões mais graves, como explica a oftalmologista Maria Aparecida Onuki Haddad. A Organização Mundial da Saúde considera que a principal causa de deficiência visual, principalmente de baixa visão, é a falta de acesso à avaliação do grau e o acesso a óculos para correção, isso mundialmente. Então, nós precisamos considerar que se a pessoa não tem a correção do grau, os óculos necessários para a correção do grau que ela tem, seja miopia, hipermetropia, astigmatismo, muitas vezes, dependendo da intensidade do grau, ela vai ter a funcionalidade e as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual. E se você é daqueles que já recebeu a recomendação para o uso dos óculos de descanso, mas deixa ele mais na mesa do que no rosto, fique atento. A ausência dele pode fazer seu olho trabalhar em excesso, como esclarece a oftalmologista. E se um óculos de descanso, quer dizer, na verdade é um óculos que vai ter um grau parcial do que a pessoa tem, para que o esforço visual não seja tão importante. O óculos de descanso, ele deve ser utilizado, né, porque como é um grau parcial, principalmente nas atividades onde a gente tem mais uso da visão. O Sistema Único de Saúde oferece aos usuários tratamento em reabilitação visual e órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção visual, e entre esses estão os óculos para pessoas com deficiência visual. Para saber mais, acesse saude.gov.br. Reportagem Aline do Vale. Viva Bem. Alô, doutor. Bom, gente, agora sim o nosso quadro Alô, doutor. Como eu já tinha cumprimentado, agradecendo a gentileza de estar aqui no nosso programa, Dr. Milton Alves, psiquiatra. Vamos falar sobre a saúde mental em tempos de pandemia, né? Como manter a saúde mental. A gente tem observado isso, eu tenho certeza, você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, como isso tem impactado no seu estado emocional, né? Muito, com certeza. Isso é extremamente preocupante, o isolamento social, o medo de contágio, a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento, né, causado aí, essa perda, a perda de renda também, muita gente até já perdeu o emprego. Gente, tanta coisa está acontecendo, então como lidar com todos esses medos, essas angústias, essas incertezas, um futuro, enfim, depressão, tantos problemas que infelizmente essa pandemia tem ocasionado na vida da gente. Dr. Milton, mais uma vez, obrigada pela gentileza de estar aqui no nosso Viva Bem.
que a gente pode dizer, né, numa situação como essa? Como é que a psiquiatria pode nos socorrer, nos ajudar, né, em tempos de pandemia? Como a gente cuidar da nossa saúde mental? Oi, Magna. Bom dia novamente. Desculpe o erro, agora Magna. Mas muita gente troca mesmo, viu? Imagina. Eu acho que é bem interessante conversar sobre isso até num domingo, que era um momento tipicamente que a família se reunia e conversava e socializava. E nós estávamos habituados a ter uma série de apoios. O trabalho era um apoio, o momento do domingo com a família era outro apoio, o momento de lazer era outro apoio. E nessa situação de pandemia, de toda essa mudança, nós perdemos muitos apoios. E isso aumenta a chance de uma série de sintomas e de transtornos psiquiátricos. Então, eu acho que a ideia é entender que é difícil para todo mundo, mas que alguns detalhes pequenos podem ajudar a diminuir e passar por essa fase que é difícil para todo mundo, mas passar de uma forma um pouco menos dolorida, um pouco menos ansiogênica. Acho que o caminho é por aí. Então, uma coisa, Dr. Milton, e que eu, quando até informei para alguns dos nossos ouvintes que teríamos esse bate-papo, foram, assim, das mais diversas manifestações. Mas manifestações que elas se encontravam, cada um de um jeito de expressar. Por exemplo, uma aqui, que foi a Patrícia, ela disse o seguinte: toda mudança traz certa inquietação, até a gente tentar fazer dela uma nova rotina. A ansiedade é justamente transformar o novo em rotina. A rotina me traz o aconchego que preciso. Será que estou no caminho certo? Ou isso não é suficiente? Foi uma colocação dela que eu achei bastante interessante. Como é que o senhor avalia isso? Como é que se responde a isso? Patrícia, obrigado pela participação. Uma bela participação. O conceito, o significado de ansiedade é justamente o medo do desconhecido. É um sentimento de desconforto que a gente não consegue nominar. De que é que eu estou com medo? De onde vem? A gente não consegue identificar a origem. Isso é ansiedade. E nesse momento de pandemia, é bem o que nós estamos passando. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, quando é que vai ter vacina, quando a gente vai trabalhar, se vai ter trabalho. Então é um futuro muito incerto, e isso aumenta muito a chance da ansiedade, de vários outros sintomas. Mas o caminho, a opção dela é uma opção muito assertiva, uma opção muito legal, porque a rotina, de certa forma, acolhe, diminui essa ansiedade, porque nos tira esse desconforto, essa incerteza. Então, se de alguma forma for possível traçar uma rotina, menor que seja, então eu sei que amanhã eu vou acordar e vou fazer a faxina, no meio da tarde eu vou fazer o almoço, no final do dia eu vou programar alguma atividade física, ter um planejamento menor que seja, mínimo que seja, já contribui para já diminui esse desconforto, essa insegurança do futuro. Então acho que é um bom começo para lidar com esse desconforto que a gente está passando. Ótima. Agora, uma coisa, Dr. Milton, e eu até falo por mim mesmo, que eu acho que todos nós estamos juntos nesse barco, né? Esse medo, que o medo é uma coisa positiva, mas só que da forma como ele está se instalando, se torna preocupante. Porque aí algumas pessoas, depende de como elas sabem até lidar com isso. Algumas pessoas, elas vão tentando administrar. Tem outras que têm essa dificuldade. E o medo que isso possa se agravar e se tornar um problema. A depressão, né? E se ela não tiver uma ajuda, um suporte, essa depressão pode levar a uma coisa muito mais grave ainda. E, de repente, suicídio. Porque, ao final dessa pandemia, talvez a gente ainda vai estar juntando caquinhos e contando as coisas, porque tudo é muito novo. Sim. Né? Então, eu tenho observado isso. Não sei se estou enganada, posso estar, mas, assim, casos de suicídio, de repente aumentar, pessoas depressivas. A depressão sempre foi um problema gravíssimo de saúde pública. Com a pandemia, parece que isso está se agravando muito mais. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Eu sei que não existe uma receita pronta, né? Mas, enfim, a psiquiatria, tudo é novo, mas o que a gente pode fazer diante disso? Esse é o ponto importante. O medo, até certo ponto, é benéfico. Foi graças ao medo que lá, primitivamente, a gente lidou com algumas dificuldades e sobrevivemos.
Então, esse momento é um momento de grande dificuldade. Então, o medo é graças ao medo que a gente lava as mãos, coloca as máscaras, fica em casa, não vai à praia, não socializa. Então, até certo ponto, o medo é benéfico. Quando esse medo começa a atrapalhar, então altera o sono, altera o apetite, te deixa mais irritado, te compromete na relação com tua família, com teu trabalho, se estiver trabalhando, a partir daí o medo começa a ser patológico. E quando não tratado, quando não olhado sobre isso, aí sim aumenta a chance de uma série de outros problemas, inclusive do suicídio, que apesar de não ter uma pesquisa, não tive acesso, acho que não foi feito ainda com dados brasileiros, uma pesquisa que prove o aumento do suicídio, mas na prática a gente vê que tanto a depressão e a ansiedade quanto o suicídio têm aumentado bastante atualmente. Acho que também pela questão da pandemia, mas também porque os serviços de saúde começaram a não funcionar, não dar conta. Então o CAPS fechou, a atenção básica reduziu, o CAPS não fechou, mas reduziu os atendimentos, o acesso ao serviço ficou mais comprometido. Então pessoas que antes já tinham alguma dificuldade, já tratavam, precisaram parar. Uma série de coisas aconteceram que também contribuíram para esses problemas. Mas acho que o primeiro passo para lidar com esse medo, que vem lá no começo, é primeiro entender que tudo bem, todos estamos com medo, faz parte desse momento, esse medo ajuda, mas conversar sobre. Então tem alguma amiga, tem alguém que é teu confidente, então conversa, tô com medo disso, o que é que você acha, o que é que você tem passado, eu também tô com medo. Conversa sobre esse sentimento, entre em contato com ele. Outra situação é o acesso à informação. Hoje estamos na era da informação, a rede social, a internet. Então, essa informação em exagero, em grande quantidade, aumenta a chance de ser um medo patológico, de evoluir para uma ansiedade. Então, escolhe um momento do dia, controla essa informação. Escolhe um momento do dia que seja adequado para ti, de uma fonte confiável do rádio, do programa da Magna. Escolhe um site da internet que seja confiável para ti, lê a informação sem antena, mas não fica tendo acesso à informação o tempo inteiro, a informações desencontradas, porque isso gera um desconforto, uma insegurança e aumenta a chance de ser um medo de ser um medo que não vai ser legal para ti, um medo fisiológico. Olha que interessante, isso que o Dr. Milton está passando. Dr. Milton Alves, que é psiquiatra, nós estamos conversando aqui hoje no quadro Alô Doutor, e estamos falando sobre o impacto aí da pandemia na saúde mental. E aí, a nossa ouvinte Débora, ela está com uma informação bem interessante. Ela colocou exatamente essa questão do excesso, às vezes, de informação, e que isso já estava sufocando. E o que é que ela está procurando fazer? Olha a dica que aí, de repente, para outras pessoas. Ela está procurando séries, vai no YouTube, mas séries legais, programas legais para... aliviar um pouco a mente, porque às vezes a gente fica tão tenso e tão preocupado e fica aquele amontoado de informações, infelizmente algumas informações confiáveis e outras não, muito fake. Isso. E aí não tem cabeça que aguente tudo isso, né, doutor? Isso. A OMS já tinha se posicionado lá em fevereiro, em janeiro, para a gente ter atenção a esse aumento de informação. Tem algumas pesquisas mostrando que aumentou 3, 4 vezes as publicações, sejam científicas ou não, sobre o coronavírus. Então, se a gente não controla isso, gera exatamente, sobrecarrega a nossa cabeça, nossa mente, sobrecarrega tanto que fica difícil de lidar. Então, acho que o começo... E a gente acaba adoecendo, Começa adoecendo, exatamente. Então, começar a controlar isso já é outro ponto que vai te ajudar a não evoluir, a não apresentar coisas mais graves. Aumenta bastante, muito. Pois é, gente, veja só. Então, dica dada, o cuidado que a gente tem que ter é esse, selecionar as informações, e não adianta você se encher delas, que, enfim, o que é que, de repente, eu digo isso, o que é que vai mudar? Então, doses dessas informações, mas doses confiáveis, doses mesmo, controladas, para que você aí não sofra o impacto disso na sua saúde. Então, isso é importante. Nosso Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo.
E a gente volta em seguida com esse bate-papo aqui com o Dr. Milton Alves, que é psiquiatra. A gente está falando do impacto da pandemia na saúde mental, como a gente lidar, como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Algumas dicas ele até já passou, tenho certeza que aí você tá se vendo tá se enxergando nisso. Então ainda vamos falar um pouquinho sobre essa questão desses medos, dessa ansiedade, o medo que a gente tem do contágio, o medo que você... Né? Não vamos, eu acho que eu faço às vezes um pouco desse exercício, sabe, doutor Milton, de não, calma, freia, como você começa, meu Deus do céu, eu tenho meu pai, todo mundo conhece, sabe aqui, que eu sempre falo dele, meu querido, meu pai, de 91 anos em casa, então eu faço toda a proteção do mundo, mas aí você fica assim, meu Deus, se contaminar, fui eu que contaminei, meu Deus, enfim, olha que loucura. Então, como a gente lidar com isso? Calma, né? Calma, vamos ver, calma, devagar aí. Então vamos falar também nos jovens, das crianças, como é que a gente lida, os idosos que também estão angustiados dentro de casa, mais isolados ainda, como isso está impactando na saúde emocional deles. Volto já, depois do intervalo. Viva Bem. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. E Unimed Sergipe. E olha, o beneficiário da Unimed Sergipe conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas. Se necessário, você procura o núcleo de atendimento exclusivo localizado na rua Alcides Leite, 221, no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. E olha, eu quero parabenizar a Unimed. O pessoal tem me passado umas informações muito legais. Esse é um momento, e aí, doutor Milton, que é muito interessante, o nosso convidado hoje, gente, doutor Milton Alves, que é psiquiatra, a gente está falando aqui sobre a saúde mental, saúde emocional em tempos de pandemia, todo mundo muito angustiado. Vamos falar agora como isso está afetando também as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, enfim, os casos de suicídio. Vamos retomar isso já. Mas uma coisa que eu acho interessante, o quanto isso também afeta, doutor Milton, essa é uma doença terrível porque ela isola. Sim. O nosso povo é um povo que gosta do aconchego, do abraço. Quanto está fazendo falta um abraço? Mas o brasileiro é criativo, o brasileiro não, o povo em si, ele é criativo, que aí procura abraçar, veste uma capa, faz alguma coisa para poder dar um abraço. Gente,
Como eu tô sentindo falta de um abraço? Eu adoro abraçar. Eu acho que o abraço, ele é mais significativo que beijo. Tá? Você cumprimenta alguém com beijo, mas beijo é aquele... e pronto. Não, o abraço não, você troca calor. É acolhedor. É acolhedor, né? Um ombro, um abraço. Meu Deus, isso tem um significado fantástico. Em mim tem um efeito muito grande. Então, e aí essa doença, ela isola, ela pede distanciamento, ela pede isolamento, ela... mudou a nossa rotina, além de tudo. Mudou a nossa rotina. E essas pessoas, quanto mais elas precisam, quando elas estão doentes, o afago elas não têm. Elas, quando precisam ficar no hospital, né, difícil ter o acesso. E aí agora o pessoal está fazendo as visitas virtuais. Aí a Unimed está dessa forma, tem um hospital em instância que está fazendo dessa forma pelo SUS. Eu acho que isso vai se espalhar, tem que se espalhar mesmo. Bota o celular e bota a pessoa em contato com a outra, para que ela pelo menos veja alguém e passe aquela mensagem: olha, eu estou aqui, né? A gente está longe, mas a gente está aqui, está pensando em você, o pensamento. Isso tem um efeito muito grande, né, doutor? Isso, inclusive, é terapêutico. Entre aspas, um remédio. Porque o ser humano é contato, desde pequeno, desde da mãe amamentando até as relações profissionais, no abraço, no aperto de mão para fechar um negócio. A gente é muito sociável. E no momento de adoecimento, a gente fica mais fragilizado ainda, necessitando mais desse contato. E nessa situação de uma doença infecto-contagiosa como o coronavírus, isso é cessado, não pode ter esse contato. Então imagina como é difícil para o doente que sabe que tem algo grave, que está hospitalizado, está numa situação de maior vulnerabilidade e não pode ter esse apoio familiar. Então se de alguma forma isso é permitido, seja virtual, seja por um telefone, por uma carta, de alguma forma há um acolhimento, há um apoio nessa situação. Isso diminui o estresse, diminui o cortisol, ajuda na imunidade, então é terapêutico. Que bom que a gente está usando essa criatividade, está fugindo aos protocolos para estar mais próximo do paciente nesse momento de grande dificuldade. E aí, nesse caso específico de pacientes, mas também que a gente possa fazer isso com o WhatsApp, que a gente permite o vídeo, né? Sim. Chamadas de vídeo. Então, para um ver o outro, para falar com o outro, então isso deve ser bastante estimulado? As pessoas devem buscar fazer isso? Deve. A gente até ia começar a conversar sobre os idosos e crianças. Sim. Então, os idosos que estão mais suscetíveis a essa doença, que estão mais isolados, é interessante que a família use a criatividade. Então, se tinha o almoço do sábado, o jantar do domingo, que tente se manter isso, mas dentro da do que é permitido. Então, que se faça virtual, junte a família, se faça presente usando o telefone, usando a internet se for possível. Se não é possível, a internet não funciona onde o idoso mora, vai até a casa e mantenha os 2 metros de distância, fica na porta e dá um tchau sem entrar, sem contaminar aquele idoso. Usa a criatividade para se fazer presente sem esse contato próximo que vai colocar o idoso em risco. Porque o isolamento completo assim, também é um fator de risco para outros adoecimentos do idoso. Então, se a gente puder, de alguma forma, se fazer presente dentro do preconizado pelos protocolos, vai ajudar muito ao idoso e a gente que também está com saudade dos nossos avós, dos nossos pais. Então, é interessante que se use a criatividade nesse sentido. A questão de usar, na hora do abraço, de usar uma capa de chuva, algo que isole, isso é muito legal, foge ao que foi pensado e não vai colocar em risco nenhum dos dois. Então, é possível ter várias possibilidades. Exatamente. Agora, doutor Milton, uma coisa que entristece e preocupa, e com certeza as autoridades de saúde, Sociedade de Psiquiatria, com certeza, a gente sabe que o suicídio é um problema de saúde pública, né? Tem campanha, a gente, né, mês que vem é o Setembro Amarelo, que é de alerta, de orientação também, de conscientização. Mas, pelo visto, claro que a gente ainda não tem dados, né, estatísticos, mas diante da experiência de vocês e diante dessa situação que nós estamos vivenciando, infelizmente, possivelmente, esses casos tenham aumentado. Sim. Tá? E como também lidar com isso, né? Tem algumas dicas, até da OMS, que tem... A orientação é ouvir, acolher e conduzir. Então... Falar sobre o suicídio de forma cautelosa não vai induzir alguém a se matar.
Mas não falar sobre pode perder a oportunidade de ajudar. Sim. Então, se você nota que o seu familiar, que o seu amigo mudou de comportamento, está mais isolado, está mais choroso, de alguma forma está diferente, pergunte, o que está acontecendo contigo? Posso te ajudar? O que está se passando na sua cabeça? E ouvir de verdade. Então, estou aqui contigo, me conte de verdade. Tem alguma ideia ruim? Tu tem pensado em fazer algo contra você? Isso é ouvir e acolher. E se sinalizar positivo, assim, não estou legal, tenho as ideias de tirar a minha própria vida, de sumir, de sair andando e ninguém me encontrar, que é o primeiro estágio da ideia suicida. Nessa situação é interessante que você conduza esse familiar, esse amigo, a uma avaliação especializada, porque ele pode estar iniciando uma ideação suicida e o acolhimento nesse primeiro momento é essencial. Tem algumas pesquisas mostrando que 70% dos pacientes que cometeram suicídio, de alguma forma buscaram ajuda. Então 70% poderia ter sido evitado se alguém tivesse se atentado e auxiliado e conduzido essa pessoa a um atendimento especializado, por exemplo. Então é importante redobrar ainda mais esse olhar, essa atenção. Porque se antes de pandemia a gente já tinha essa dificuldade, porque as pessoas muito envolvidas nas suas atividades, que nada, é bobagem, não leva a sério uma depressão, que nada, saia, vá à praia, leia um livro, vá ao cinema, vá passear, vá não sei o quê. Hoje você tem limitações e restrições em relação a tudo isso. Então, a gente não deve minimizar nenhum gesto, nenhum sinal, né? Sim. Atentos a tudo. Isso tanto em jovens, porque aí a gente entra então na questão de jovens, hoje agora qualquer faixa etária, não é, Dr. Milton? Porque a gente vê casos de suicídio jovens, crianças até, né, entrando na adolescência, idosos, adultos, pessoas em fase madura, ninguém está livre disso. Não. Só a questão do mito, né? Quem avisa não vai se matar. Esse é um grande mito que atrapalha muito, porque não é o contrário, mas muita gente pede ajuda, muita gente avisa. Então, se a gente tirar isso da nossa cabeça e entender que ele está pedindo ajuda, seja ele criança, adolescente, adulto ou idoso, e que não é brincadeira, a gente vai evitar muitas mortes. Então, às vezes a gente está estressado, não está legal naquele momento também. Minha mãe está falando aquilo, é bobagem da cabeça dela. Mas talvez aquele seja o último momento que você vai ter de salvar a tua mãe, de salvar algum familiar seu. Então, que fique atento que de repente ela está realmente pedindo, aquele familiar está pedindo ajuda e você está tendo uma oportunidade única de ajudar aquele familiar, de passar o próximo aniversário com ele, de passar o próximo Réveillon com ele. Não é brincadeira. Não é mais grave ou menos grave que um infarto, que outras doenças. É uma doença e a gente precisa tratar e acolher essas pessoas que estão precisando de atendimento, de ajuda naquele momento. E os adolescentes, até pouco tempo atrás era mais raro a gente encontrar, né? Hoje a gente observa um adoecimento da nossa adolescência. Desde aqueles jogos antigos da baleia azul, até a automutilação, os adolescentes estão suscetíveis, estão mais expostos, estão num momento de grande dificuldade. Então, antigamente a mãe ficava em casa, que era a dona de casa, o pai saía para trabalhar, hoje essa família mudou, então esse adolescente está mais suscetível a uma série de riscos que antes não tinha. Então, a gente começa a enxergar coisas que era mais raro, desde a automutilação até tentativa de suicídio e suicídio em adolescentes e crianças e adolescentes. Então, fica atento, seu filho mudou, está mais isolado, diminuiu o rendimento, assistia a aula virtual e agora não está assistindo mais, jantava contigo, agora não janta mais, gostava de jogar, de ver algum joguinho e está mais em casa, conversa com teu filho. Isso pode ser um sinal de que ele não está legal e pode, inclusive, estar pensando num suicídio. Olha, é um alerta, gente, tão importante que precisamos, com certeza, ficar atentos. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Milton Alves, que é psiquiatra, sobre esse momento difícil, como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Todos nós precisamos nos ajudar, né? É muito importante. Nós vamos fazer o seguinte, uma pausa para o querido Herardo Costa, que é a nossa atividade física, nosso personal trainer aqui do Viva Bem. Traz sempre uma dica muito legal e em seguida a gente volta com bate-papo, ouvindo aqui algumas dicas. Onde vou buscar? Às vezes na internet tem profissionais que estão se colocando à disposição para isso. Instagram, nas redes sociais e algumas outras dicas que a gente ainda pode fazer. Tem aqui uma pergunta que eu não posso esquecer aqui, que é a questão que foi feita aqui pela Daiane em relação à questão
do isolamento, tá? Ela tem filho e ela passou aqui uma pergunta, eu vou localizar para a gente fazer aqui depois da dica de atividade física. Vamos lá, Fernando, a dica do Erardo Costa. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada aqui. Erardo Costa, o seu personal trainer. Atividades podem ser mais do que só as físicas. Vou te dar uma dica valiosa hoje. Para esses tempos de pandemia, é importante que você saiba que isso vai te ajudar. É a meditação. Cara, a meditação é aquele momento em que você para total, controla a ansiedade, pensa, medita, deseja, agradece, pede. É aquele momento em que você tenta limpar a sua mente, em que você tenta concentrar seu pensamento só em coisas boas, só em energias boas, só em emanações positivas para a sua vida em primeiro lugar. Tem que começar por você, não esqueça disso, é muito importante. E também para aqueles que você ama. E agora, nesse momento, para aqueles que você não conhece, mas que você sabe que está passando por um momento terrível com essa pandemia, com o Covid-19. O que vai acontecer? Peça por eles, peça pelas famílias deles, peça pelos agentes de saúde, né? Medite sobre isso, medite o que você poderia fazer de mais e de melhor para poder colaborar para que isso passe logo. E a meditação é um caminho sem volta. Depois que você se acostuma, dificilmente vai viver sem. Então fica essa minha dica de hoje aqui para que você procure um momento certo, bota uma musiquinha mais leve. Se você tem dificuldade de se concentrar, o que você faz? Bota um fonezinho de ouvido, vai para um cantinho da casa que não tenha muita gente e coloca seu fone de ouvido com a musiquinha bem suave, bem tranquila, de preferência instrumental. E aí então você vai poder viajar na sua mente, tentando aliviar todo o peso desse estresse e buscar soluções melhores para a sua vida através de uma energia positiva. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva bem! Bom, gente, de volta agora, depois da dica do querido Erardo Costa, a gente retoma o nosso bate-papo no quadro Alô, Doutor. Doutor Milton Alves, que é psiquiatra, nós estamos conversando sobre o impacto da pandemia na saúde mental, como as pessoas estão tão carentes, né, abaladas emocionalmente por medo, pela ansiedade, medo do desemprego. Algumas já estão desempregadas. O que fazer? Quais as perspectivas? O que é que nos espera no pós-pandemia? A gente pensa, não, vai passar, a gente diz, vai passar, está passando, mas você não vê. Você vê, vamos liberar isso, mas há restrições, são muitas. A questão de às vezes, recua numa decisão governamental. Então, tudo isso mexe com a cabeça da gente, né, doutor Milton? E a distância. Aí vem doenças como essas angústias, a depressão, que é um problema muito, muito grave. Pessoas até se automedicando, pega o remédio aqui e ali por causa da depressão, aí acaba piorando. A gente estava conversando aqui no intervalo que é uma preocupação sua com o uso indiscriminado de remédios e tranquilizantes, né? Sim. Vamos dar um alerta para as pessoas, doutor? É muito que bom que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso no rádio, porque essa é uma prática relativamente comum da nossa população, de pegar o remédio com o vizinho, de se automedicar, de que é só um remédio para dormir, quando a gente não se dá conta do risco. Então, por exemplo, aqueles famosos remédios para dormir, clonazepam ou diazepam, se um idoso usa numa dose inadequada, aumenta a chance de queda, que é a principal causa de mortalidade nessa faixa etária. Uhum. Tem alguns antidepressivos, por exemplo, eu usei X antidepressivo, é ótimo, tu toma, que não pode ser usado por algumas outras pessoas, tem algumas doenças que pode também levar a complicações. Então é legal que, se aquele remédio é controlado, só pode ser comprado, o acesso dele é com receita, tem um porquê. Não é para dificultar a sua vida, muito pelo contrário, é para te proteger. Então, pensar sobre isso, se tem receita, se só um médico pode passar, tem um motivo. Imagina aqueles que é uma receita mais específica ainda, então o risco é maior ainda.
Então consulta com o clínico do posto, consulta com o psiquiatra, para não colocar sua vida em risco na tentativa de estar se automedicando, se autoajudando. E querer fugir, né? Muitas vezes fugir. as pessoas fazem isso, às vezes até como fuga. Sim. De tomar, assim, eu vou dormir, eu quero esquecer, eu quero, enfim, e aí uma fuga que não é legal. Não é legal. Os benzodiazepínicos, por exemplo, o clonazepam, o diazepam, os PANs. Os PANs. Quando usado em momentos inoportunos de trauma, no falecimento, aumenta a chance de cristalizar aquele trauma, de ficar com aquela dificuldade, de não superar aquela fase, de evoluir para algo difícil. Porque ao invés de a gente ficar chorando e pensando sobre superar aquela dificuldade, o remédio vai simplesmente te sedar. Uhum. Então você não passa por aquela dificuldade, você não lida com ela. E aí isso aumenta a chance de virar um problema psiquiátrico, psicológico. Uhum. Agora, Dr. Milton, o que a gente pode passar, a gente já está finalizando aqui nosso bate-papo, de dicas, de orientações, o que as pessoas podem fazer? Aqui a gente não vai passar, claro, uma receita de bolo, depende de cada um, mas assim, que poderia ajudar a ter essa busca mesmo de profissional. É importante porque às vezes as pessoas, você está indo para um psiquiatra, você é doido, hein? E o psicólogo, que nada, esse aí não tá. Não leva em consideração isso, né, doutor? Que muita gente acabar com esse preconceito. É um profissional, acho que se pudéssemos, todos nós tínhamos que fazer um pouco de terapia. Isso não vai ia na ajudar muito, academia né? para fortalecer o músculo, pode ir no Sim. psiquiatra, no psicólogo para fortalecer a mente. É o mesmo. Uhum. É uma situação de cuidado próprio. Hoje a gente tem alguns serviços, tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV. O CVV, bem lembrado. Que essa pode questão do ligar no suicídio, 188. claro. Então, numa situação de crise, de maior risco, o CVV está 24 horas disponível, é de graça e vai ter sempre alguém Temos a orientado. chamadinha. Vamos botar até a chamadinha do CVV, viu, Fernando, né? Pra gente usar aqui. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O pronto-socorro, todos os pronto-socorros, vai ter um médico plantonista que vai estar disponível para te ajudar e te orientar, te conduzir. Tem a atenção básica, tem o CAPS, que é porta aberta, não precisa de encaminhamento. Então tem uma série de serviços que vão estar funcionando em horário comercial a 24 horas para te ajudar. Então notou que você ou algum parente não está legal, está ansioso, está triste, está comprometeu o teu funcionamento. Então não está mais conseguindo cuidar de casa, não está mais participando das suas relações sociais, não está conseguindo trabalhar, independente se é ansiedade, se é tristeza, está te atrapalhando, vale a pena conversar com alguém especializado, vale a pena pedir ajuda e não tomar o remédio da vizinha. Uhum. Em relação a essa questão de dicas, eu tenho acompanhado e ouvindo até de outros profissionais, colegas seus aqui, que falam muito sobre essa questão da rotina, né? Então, assim, da gente tentar fazer aquela rotininha, colocar horários, isso serve para as crianças, para as pessoas, isso realmente ajuda a gente aí superando esses problemas, essa angústia? Tem uma série de pesquisas, o pessoal da terapia cognitivo-comportamental é uma técnica muito sedimentada, que funciona muito, principalmente para sintomas ansiosos. Então, senta e escreve mesmo, 8 horas eu vou tomar o café, vamos fazer planos para o futuro. Então, próximo domingo a gente vai ver aquele filme com a família inteira, vamos fazer pipoca, para criar uma perspectiva de futuro e algo concreto dentro da tua realidade. Isso é muito importante, ajuda bastante. Então, cria a tua rotina dentro da realidade que for possível, que já vai te tirar dessa insegurança do que não sabe o que vai acontecer amanhã. Certo. Outra coisa que eu sempre ouço é a questão de que aí já foi um pouco do que você passou em relação a notícias, né? Não ficar se alimentando de catástrofes, né? de coisas ruins, negativas. Tem um momento que você tem que ouvir um noticiário, mas outros momentos que você tem que... Eu já ouvi, eu não sei se aí... Não é um pensamento egoísta, não. Eu acho que é até de sobrevivência. Não sei se eu estou enganada. Do tipo, infelizmente eu não tenho como salvar o mundo. Tá? Eu vou dar minha contribuição. Qual é a minha contribuição? Eu vou usar a máscara, eu vou fazer o distanciamento, eu vou fazer a higienização, eu vou fazer isso. Pronto, aí é meu limite. Eu não posso fazer mais. Então eu vou tocar minha vida? Eu vou também relaxar um pouquinho?
é uma saída? É uma alternativa também? Isso ajuda? É uma alternativa porque todos nós temos os nossos limites. Então, se o seu limite não consegue fazer muito mais do que o que já é orientado, tá ótimo, é o teu limite. Não adianta dar um passo maior do que tua perna, por exemplo. Uhum. Então, não é ser egoísta, é estar cuidando da sua saúde. Então, se conhece, se ajudar o vizinho naquele momento vai de alguma forma te atrapalhar, pede para o seu irmão, pede para sua esposa ajudar e você fica um pouco de lado. Acho que é por aí o caminho. Se conhecer, mas se respeitar também. Pois é, isso eu estava ouvindo isso de uma... também de uma psicóloga nesse sentido, porque dentro de casa que está todo mundo, os pais com as crianças, uma outra rotina, são aulas online, uns podem, outros não podem, todo mundo de repente muito estressado, aquela coisa toda, e entra o desespero por não dar conta... Que diz assim, olha, eu estou às vezes trabalhando muito mais, eu estou fazendo muito mais, é uma carga, é muita cobrança. A gente tem que aceitar, então, os nossos limites. Né? Esse é um ponto importante. Eu acho que a mulher que já tinha jornada tripla, agora está numa jornada, não consigo enumerar. E se entender, então, tá bem. De repente, você não tem a disponibilidade de estar na aula virtual, de estar com a questão pedagógica dos seus filhos. Tá bem, não se cobra por isso. Nós temos nossas aptidões. Você pode ser bom em outra coisa que a mãe do seu filho não vai ser. Sim. Não se comparar e não se cobrar, na verdade. Entender os limites, você vai dar o seu melhor, mas sem culpa. É um momento muito novo que a gente fica se cobrando para dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo. Só nas redes sociais que todo mundo dá conta de tudo, que é ilusório. Parece que isso. Na vida real não é assim. Nós temos nossas limitações, nossos defeitos e tá bem. Isso não é ruim. Pois é, que bom saber disso. Isso dá um alívio, viu, doutor Milton? Dá um alívio muito grande. Bom, Fernando já fez ali um sinal de fumaça, então a gente já está encerrando aqui o nosso programa, mas eu queria... como é que as pessoas até podem te encontrar? Tem em redes sociais, Instagram, essas coisas, de repente até tirar alguma dúvida a mais, doutor? Com certeza. Eu quero agradecer e caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou estar inteiramente à disposição. A gente tem o Instagram, que é o @dr.miltonalves. E se houver alguma outra dúvida, alguma orientação que eu possa ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu que agradeço imensamente por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem, que é sempre uma oportunidade que a gente tem aqui de promoção à saúde, dar dicas e orientações às pessoas que elas podem, né, de uma forma às vezes muito simples. Às vezes a gente fica se cobrando demais e aumenta a carga que já está pesada. Então é possível sim, é muito bom. Eu que agradeço imensamente, doutor. Espero em breve tê-lo aqui no Viva Bem. Muito obrigado. Em outras condições, né? As máscaras eu acho que a gente vai continuar usando por uma questão nossa de segurança, mas aí de repente até um pouco menos, né? Porque até sufoca para a gente falar. Né? Então isso é bom, gente, e eu gostei demais desse nosso bate-papo no Viva Bem de hoje. Bom, gente, aproveitando aqui, tá? Para a gente reforçar esses cuidados que você deve ter, aproveita a tua vida, aproveita mais, aproveita o carinho, né, das pessoas, que às vezes é complicado. Aí, Magna, falar é fácil, mas tá todo mundo no mesmo barco. Tá difícil para todo mundo, mas se um se ajudar aqui e ali, a gente vai conseguir, vai diminuindo essa carga que é, infelizmente, assim, tão pesada. Então, chegando ao fim do nosso programa, gente, beijo grande a todos, fiquem com Deus, muita fé. Se de repente é a religião, as orações, faça, se apegue, isso faz bem ao espírito, né? Faz bem à alma, né, doutora? Acho que a gente... ajuda muito. Muito também, né? Isso dá uma força indescritível. Busque ajuda de alguma forma, não fique sozinho. Com certeza vai ter alguém que vai aí te ajudar. A gente até finaliza ouvindo, né, a mensagem aí do CVV, que também é outro ponto de apoio extremamente importante. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.